Ok, estamos em live. Olá! Olá! Vamos dar aqui assim um tempinho, porque isto está sempre um delay. Há sempre aqui um bocadinho de tempo até o Facebook começar a anunciar que estamos em live, está bem? Uhum. Vamos dar aqui assim, começar aqui a ver se eu vejo, se a gente aparece. Ainda não. É aquela parte que tu costumas falar, não é? Que costumas andar para a frente. Que? Ah, sim. Costumas andar para a frente, não é? Que nos lives isto fica assim. Se alguém Sim. estiver aí que nos esteja a ver, que dia um olá. Ana Ferrão. Olá! Olá! Olha a nossa Aninha! Olá! Estava aqui a tentar ver se estava a conseguir ver na parte do Facebook se estávamos live ou não, mas parece que sim, não é, Ana? Estás-nos a conseguir ver? Ana Ferrão, não é? Ana Ferrão, sim. Estás-nos a conseguir ver em direto, não é? Pelos vistos, sim. Vamos só dar aqui mais um bocadinho de tempo. Quem estiver por aí que diga olá. Eu só estou aqui a tentar descobrir. É a primeira vez que estou aqui a fazer estas coisas em direto e então, olha, olá Carla, tudo bem? Sejas bem-vinda. Deixa lá ver. Acho que sim, acho que já está. Sim, já estamos em direto. Boa! Yay! Damos aqui assim mais um bocadinho de tempo para chegar mais gente. Olha, o Filipe também a dizer olá. Olá, Filipe! Vamos dar aqui assim um bocadinho mais tempo a ver se as pessoas chegam, se nos vão dizendo olá. Mas pronto, podemos se calhar fazer as apresentações, não é? Para quem não nos conhece. Para já só estou a ver aqui gente conhecida, mas também não sei se está aqui pessoas que não nos conhecem. Eu sou Marta Waterman, sou terapeuta e temos um grupinho de amigas que acabámos por nos desafiar umas às outras para estas conversas que vamos tendo agora assim com uma frequência. Já tive no outro dia, foi o primeiro desafio que eu aceitei, foi na semana passada com a Ana Isabel. Também está gravada esta conversa. E pronto, e hoje estou aqui com a Ana Gaspar, que ela vai se apresentar agora. Bem-vinda, Aninhas. Obrigada. Então, obrigada, Marta, por este desafio e por tudo o que tem vindo a acontecer na última semana, isto quando é. E é isso mesmo, juntamos e acho que às vezes em equipa fazemos mais e melhor e é bonito ver o apoio umas das outras e às vezes para atingirmos sonhos sem medos precisamos também da companhia de mulheres maravilhosas ao nosso lado que sem medos nos levam a outros lugares. Por isso, Ana Gaspar, sou terapeuta também, entre outras áreas da minha vida, e entretanto descobri também ao lado ao Feng Shui mulheres incríveis e que têm tanto para me ensinar e eu com elas e elas comigo e é assim, muito fascinante. Pronto, e então, apresentações feitas, já vi que está aqui a chegar mais gente. Olá, olá. Então vamos começar aqui com o nosso tema, não é? Que nós quisemos trazer este tema porque é aquele tema que nos desafia mais. Nós, apesar de sermos terapeutas e de a maior parte das pessoas, que, pelo menos que eu estou a ver aqui a dizer olá, e obrigada pelo apoio por estarem aqui, são pessoas que já me vão conhecendo ou profissionalmente ou por estarem também ligadas a mim na parte também
profissional, não é? Tenho aqui também pacientes minhas. E uma das coisas que eu tenho falado é que para mim é extremamente fácil estar em consulta e estar a falar ou abordar os temas facilmente com as pessoas de um para um, mas quando começa assim a ser numa escala maior, com estas projeções, com estas filmagens, já começa a ser assim um desafio e dá assim uns medos. A Ana estava assim também com esse desafio. Queres contar um bocadinho a tua parte? Enquanto isso, eu também vou vendo aqui os comentários que nos vão surgindo também pelo Facebook. Vou ali a ver, beijinho de Lisboa. Sim, na verdade, falar de medo sem medo e ainda por cima vir a público assim, tipo, what? Não. Medo. E às vezes somos desafiados a dar o nosso melhor em algumas coisas e só nos lançando em alguma coisa é que percebemos, olha, afinal não custa tanto, mas que dá medo, dá, mas se temos alguma mensagem para levar, seja a quem for e se isso contribuir de alguma forma para ajudar alguém, então temos que largar um bocadinho essa capa, esse medo, essa rigidez e ok, bora lá, sem medos, falar do que quer que seja, que nos dê medo. Pronto, é isso mesmo, apesar de estamos aqui também de coração aberto, né, a expor-nos também como somos e a falar realmente desta questão que é inerente a muitas pessoas sentem medos vários, não é? Nós estamos aqui a falar no medo da exposição, mas há outro tipo de medos, não é, Ana? Queres explorar aí essa parte? Sim, mas podemos pegar por isso mesmo da exposição para já, porque para mim acho que ainda é o que me assusta mais e acho que isto é um desafio gigante, porque às vezes quanto mais aprendes e com as experiências que ganhas na vida, acabas por perceber que tens alguma mensagem a passar e por vezes são alguns meses que te bloqueiam e te impedem de chegar a cada vez mais pessoas que se calhar até precisam da tua ajuda e tu tipo, não tenho medo de falar em público ou em grupo, e quando estamos individualmente em terapia é tão mais fácil, flui tanto, porque parece que somos, às vezes até um canal, porque é diretamente para aquela pessoa, é o que tem que chegar e a coisa flui assim, e por isso, às vezes, e neste caminho, temos é que nos dar cada vez mais a mais gente que está disposto a ouvir, e há sempre alguma coisa que vamos ali buscar, ou há sempre algo que ressoa. Mesmo de mim, quando ouço outras pessoas, há sempre algo que não é por acaso que eu estou a ouvir aquilo e faz ali um gancho, ok, já ouvi aquilo e ressoei com aquela pessoa, tem algo para me acrescentar e pronto, é mesmo libertar-nos do que nos impede de aparecer e ser terapeuta é isso mesmo, é mostrar-nos, estamos disponíveis para te ajudar, para dar a mão, então bora lá e sem medos, estou aqui para te ajudar. Bora. E parabéns, Marta, também pelo teu trabalho, que és uma excelente terapeuta e ajudas imensa gente e não é por acaso que tens uma legião de fãs. Mas o facto de estarmos aqui de coração aberto também é mesmo isso, é pormos o nosso serviço à disposição de cada vez mais pessoas, não é? Porque quando nós estamos em sessão 1 para 1, temos essa conexão e até conseguimos essa ligação e dizemos o que é que está diretamente para aquela pessoa. Uma vez que estamos agora aqui assim, com este desafio, não é, de falarmos para uma massa, para quem nos quer ouvir hoje, as pessoas que estão aqui, eu tenho a certeza que estão aqui mesmo por um motivo, porque de certa forma ressoa com elas, não é? Não só este tema, mas também aquilo que nós temos, que nós trazemos aqui hoje para lhes dizer, não é? Por isso é com amor que estamos aqui, é nossa dádiva também para estas pessoas que nos seguem e é com muito carinho que estamos aqui também para falar de vários medos, não é? Não só da exposição, mas também depois mais à frente fazer conexão também com várias áreas,
falar um bocadinho sobre os chakras, de que forma, o que é isso, o que é os chakras. Não vamos explorar assim muito a fundo, até porque vamos ter outras conversas. Temos aqui na calha mais conversas. Assim, num futuro muito próximo vamos ter assim uma série de conversas, quase tipo chá das 5, e que vamos abordar vários temas, mas eu acho que é importante nós tocarmos no tema chakras, só para poder falar também que há um chakra específico que fala dos medos. Da minha parte também posso fazer o paralelo com a questão da metafísica chinesa e que emoção é que está associada, qual é que é o elemento, mas se calhar vamos começar por abordar... Eu por acaso, antes de começarmos isto, quis ir ver o que é que dizia o dicionário do que é o medo. A sério, pôr assim um bocadinho o tag. Ok, então, medo é uma reação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer algo ou alguma coisa, geralmente por sentir ameaçado, tanto física como psicologicamente. Opa, eu acho isto o máximo. Eu vou partilhar aqui convosco só uma situação. Há uma coisa que eu às vezes costumo fazer, que é umas caminhadas noturnas em Sintra. E é uma coisa que eu adoro, é desafios, e adoro desafiar também as pessoas, não é, Ana? Então, convidei uma amiga minha, mais a filha dela e o meu filho, para uma dessas caminhadas noturnas. Calhou que essa caminhada noturna era em lua nova, ou seja, não estava luz nenhuma, que faz com que a pessoa mergulhe um bocadinho mais nela própria. E isso é um dos medos que a maior parte das pessoas tem também, não é? É visitar um bocadinho o seu lado de sombra, o ir dentro e enfrentar o medo. O medo escuro também é um daqueles medos que muita gente tem. O meu filho debate-se muito com esse tema ainda hoje, de por vezes me pedir, mas isso também eu explico um bocadinho mais à frente o porquê, de vez em quando para ter a luz acesa. Mas, não querendo fugir aqui ao tema, fiz a proposta, ela acedeu a esse desafio que eu lhe fiz e, entretanto, ela diz-me assim, quando estávamos quase a sair do carro: oh Marta, eu não vou conseguir fazer isto, eu não vou conseguir fazer isto, eu não vou conseguir fazer isto. Desculpa, vou voltar para trás, eu fico aqui no carro, vocês vão fazer a caminhada, mas eu vou ficar aqui. Os miúdos, que são miúdos, não é? Com aquela agitação toda, ficaram também um bocadinho mais ansiosos. E uma das frases que eu lhes disse, e que é um bocadinho a minha máxima, é um bocadinho o que eu tenho para mim de estandarte, já há um tempo na minha vida, é que não importa ter medo. O medo está lá por algum motivo, o medo faz-nos agir, não é? O que importa aqui realmente é o que a gente faz com este medo. Então, nós podemos paralisar e nem sequer viver, ficamos ali escondidos e nem sequer nos mostramos, não é? Ou então, ok, tenho medo, mas estou aqui de coração aberto e vou enfrentar este medo, vão-me pôr a agir. E então aqui achei piada, porque dizia mesmo que é alguma coisa que nos faz sentir ameaçados e não nos permite de avançar, de agir. E cá estamos nós, não é? A tentar ultrapassar esse medo. E o facto é que eles fizeram essa caminhada, qualquer um deles enfrentou os seus medos e no final todos eles gostaram imenso e foi uma experiência avassaladora, não é? E eu acho que qualquer um dos medos que nós temos, se nos propomos olhar para ele de frente e avançar, conseguimos descobrir coisas muito bonitas do outro lado, não é? Vou voltar um bocadinho a palavra, porque já falei aqui muito, vou precisar de molhar um bocadinho a boca. Por isso, estás explorando agora tu essa parte. Quem diz medos não, inconscientes, também as fobias, e as fobias são um tipo de medo que
medo ao extremo de algo e mesmo só de pensar, é como andar de avião, mesmo só de pensar naquilo a pessoa já fica cheia de suor e transpirar. Então há medos que inconscientemente nós não conseguimos sequer propor-nos a fazer algo e por vezes é necessária uma grande coragem dentro, não, eu tenho que realmente superar isto e às vezes é preciso pedir ajuda e não é por acaso que há terapeutas ou mesmo viagens para poderem andar de avião. Eu tenho uma amiga minha que tinha uma fobia gigante só de andar de avião e na TAP eles têm aqueles cursos, ela acabou por ir e agora está farta de viajar só, no ano passado fartou-se de viajar, então desde que ultrapassou esse medo gigante que ela tinha, parece que cresceu, nasceu uma nova liberdade nela, ela propôs-se a fazer algo porque era algo que a privava de algo que ela gostava bastante e a partir daí foi, isto agora até é fácil, então bastou quebrar essa barreira e bora lá. Isso é muito interessante. Estamos aqui a perguntar quais é que são os medos mais frequentes nas pessoas que nós acompanhamos. Queres falar do primeiro ou falo eu? Eu acho que há um tipo de medo que as pessoas nem se apercebem que vão descobrir, que é, acima de tudo, é logo o medo inconsciente, ou de fechar os olhos e esquecerem ou apagarem, porque o meu trabalho, por exemplo, envolve um bocadinho de hipnoterapia e eu lembro-me quando comecei a fazer eu própria hipnoterapia, para mim foi sempre algo que me fascinou, o mundo inconsciente, ou de ir a lugares que nós temos coisas adormecidas cá dentro e nem sei como é que eu haveria de acessar isso, então esse mundo sempre me interessou um bocadinho e lembro que na altura eu tinha medo de fechar os olhos e de me esquecer do que estava a dizer ou dizer coisas que são segredos meus, ou então parecia que não, vou entrar dentro da minha cabeça e vão aqui tirar tudo e não, na verdade é super tranquilo e é mesmo apagar os olhos, fechar os olhos, mas entrar num estado mesmo de tranquilidade e conseguirmos aceder a partes de nós que às vezes a mente não deixa acessarmos esse tipo de informação, esse conteúdo, essas respostas que muitas vezes a espiritualidade diz, não é? Tu tens as respostas dentro de ti e não é que é verdade, porque quando és conduzida, tipo, bora lá fundo, então isso acaba por vir esses medos inconscientes ou o que quer que haja para desbloquear, às vezes é preciso ir à dor, então se calhar o maior medo ainda é ir à dor. Ir à dor, não é? Sim. Não perceber exatamente. Dar também o nosso lado de sombra, aquela parte de nós porque nós acabamos por nos mostrar às pessoas de uma forma, mas depois temos também a nossa parte de sombra, não é? E muitas das vezes não sabemos, não gostamos, não queremos lidar com ela porque também temos medo de não ser aceitos pelos outros, não é? Acontece isso, não é? Sim, é verdade. E sentes que quando levas as pessoas pela primeira vez a fazer esses mergulhos nelas próprias, que há aquela coisa, espera aí, que eu não sei bem se quero mesmo. Já é um trabalho muito bonito, porque tu direcionas a pessoa onde ela tem que ir. A pessoa não consegue fugir, então, ainda que se boicote no processo, ela acaba por ser levada. É um caminho tão bonito. Para já é necessário algum trabalho ao início, porque para alguém que nunca fez, claro que vai estar muito mental, mas quando a mente tranquiliza e acaba por entrar cada vez mais no seu estado interno e deixar que as coisas surjam, acaba por perceber, não, isto não é da minha cabeça, então bora lá trabalhar aqui. E depois é preciso também estabelecer uma confiança, uma alta confiança com quem está a conduzir, não é? Com o terapeuta em si. Então acabas por ser conduzida num estado de relaxamento e confiança no outro e que estás a ser acompanhada no melhor processo para ti, para o que vais descobrir. E isso inconscientemente vai levar a pessoa nesse estado de tranquilidade ao ponto, à origem daquilo que está a causar essa dor ou essa limitação ou esse conflito. Então, qual é o problema aí atrás? Bora lá descobrir, bora lá, o que é que estás a ver? Então é todo um processo é muito intuitivo e a pessoa é que acaba por ir onde tem que ir, não é? Por isso é ir à dor, mas de uma forma bonita, porque quando se depara com a ferida real, aquilo deixa de existir, passa a tomar consciência daquilo e esse medo quase
desaparece. É muito bonito. A gente fortalece muito mais, não é? Ou seja, há formas, há ferramentas de nós conseguirmos chegar lá. Estou a achar piada, porque vi agora a entrar aqui uma pessoa que nos acompanha e que faz esse processo connosco. A nossa mentora está aqui presente, está-nos a mandar muitos coraçõezinhos. A Soraya. Olá, Soraya. Ela própria faz esses mergulhos connosco e às vezes só nós sabemos o desafio que é, não é? Porque até nós também temos essa parte de por vezes não queremos ir a esses nossos lados mais escondidos, às nossas dores, magoa, não é? Já mexemos tantas vezes naqueles problemas que nos causaram aquela dor, que nos causaram uma perda, que nos causaram aquela aflição na vida. Porquê ir lá? E o porquê ir lá é muito também por causa disso, era o que tu estavas a dizer, para nos fortalecer, para nos pôr num outro patamar, numa outra vibração, que não aquela que nós estamos a vibrar. Porque, caso contrário, nós vamos estar na nossa roda de hamsters, sempre a viver os mesmos padrões, sempre a viver as mesmas dores, sempre a viver os mesmos medos, e a vida vai-nos levando sempre a situações muito idênticas, em que nós nos vamos deparando mesmo com pessoas diferentes daquela situação que nos trouxe aquele medo. E aquilo vai-nos bloquear e vai-nos trazer outra vez aquele medo ou fobia, não é? E se nós não fizermos um trabalho, seja lá ele qual for, ou destes mergulhos internos, como tu estavas a falar, ou, olha, no meu caso, por exemplo, também que trabalho com terapias florais, que há florais que... Olha, vou contar um caso, vou aqui partilhar um caso. Houve uma vez, o meu medo da exposição é tal que, apesar de eu já ser terapeuta de medicina chinesa já há 18 anos, eu estou numa determinada aula de osteopatia, toda a gente na aula, éramos mais ou menos 30 alunos, eu estava sentadinha lá atrás, eu gosto de sempre estar lá sentada atrás, que é para passar sempre assim um bocadinho mais despercebida e poder ir falando assim um bocadinho e tal. E, no entanto, estamos aqui, é possível, estão a ver, isto é possível, nós estamos aqui, nós temos a prova viva que isto é possível. Com muito trabalho, mas estamos cá. E é a proposta de não sei quantos, não é? Nós não vamos só fazer este, nós daqui a 3 dias já está aqui a Ana com a Ana Antunes a fazer um outro, mas já falamos disso mais à frente também. E então estava eu nessa aula e não estava a contar falar, porque estava lá o professor à frente. E era o que eu estava a comentar, quem não chegou aqui no início, estava a comentar que falar de um para um ou para poucas pessoas eu até me sinto mais ou menos, agora para falar para uma plateia inteira, aquilo causa-me aqui assim um certo desafio. E então, de repente, o professor, que aquilo era osteopatia, mas era de forma integrada, diz assim: Marta, então, olha, tu que és de medicina chinesa, explica então este ponto. Olha, tu não sabes o bloqueio que aquilo me deu. Aquilo foi um bloqueio tal. Eu adoro conduzir, eu nem conseguia pegar no meu carro. Eu bloqueei de tal maneira que eu tinha medo de conduzir. Teve que ser o meu colega a pegar em mim, a levar-me à clínica, à nossa clínica, a fazer-me teste de florais. E eu tive que tomar um floral para aquilo desbloquear e para depois conseguir pegar no carro. Imagina o choque que às vezes dá, o pânico que dá, que a pessoa não se consegue mover. Isto a nível de florais, há 2 florais que eu costumo trabalhar muito, até com atores. Eu tenho atores que vêm ter comigo e que dizem, todos eles, sejam dos mais novinhos àqueles que já estão aí mais badalados, têm imenso medo das estreias, de pisar em palco pela primeira vez que vão fazer aquela peça ou a primeira vez que vão desempenhar aquele papel, surge-lhes aquele medo. Mesmo aqueles que já são mais batidos. E um dos florais que eu costumo dar, que é o Mimos, que ajuda muitíssimo nisso. E sabes o que é que eles me descrevem depois? Eu entrei naquele palco e senti-me um gigante. Ok? Precisamos agora,
que também é um dos florais que eu costumo dar para quem tem medo de voar, que são medo de coisas palpáveis. Opa, mas este medo foi um medo paralisante. E isto já é com um outro tipo de floral, que é aquele medo que nos paralisa, é aquele medo que não nos faz avançar. Aquilo dói tanto, é tanta a nossa dor, por isso isto já está mesmo bem trabalhado, porque senão não estava aqui, que eu tive que ir ao para conseguir desbloquear aquilo, ok? Por isso é possível, há muitas técnicas e há muitas formas de lá chegar. Todas elas, é assim, umas funcionam mais para umas pessoas, outras mais para outras. Os medos também são vários. Também gostava que vocês... olha, a Soraya estava aqui a perguntar ao floral. O floral é assim, aquele que é dos medos palpáveis, daqueles medos que as pessoas têm normalmente de voar. Eu já tive casos de pessoas que tinham medo de pássaros. Este é o mimos mesmo. Aquele que nos faz um terror, um pânico que a gente não se mexe, aí já é o rock rose. Mas eu gosto sempre de estar na pessoa, é sempre melhor fazer o teste. Pronto. Mas pronto, agora falando aqui de outros medos que tu também tinhas aí, isso o tema, não é? Só responder-lhe aqui à Ana Antunes, Ana. Ela fez uma questão e é pertinente. Porque é que o ir à sombra provoca medo? Sim, já sim. a sombra, não é? Quando uma pessoa entra um bocado neste mundo, é luz, sombra, partes de nós que não queremos ver. Oh meu Deus! Então, claro que isso causa pânico, não é? Porque quando nos deparamos com fragilidades que... Como assim eu tenho isso? Não, eu não sou nada assim, que é questão do espelho, ou ver o que há naquela pessoa e se te causa moça, se calhar também tens em ti. Como assim? Não tenho nada. Certeza. Tu vês no outro é que tu tens em ti. As pessoas são espelho, não é? E por acaso isso fez-me confusão ao início. Como é que eu tenho aquilo? Ok, bora lá perceber isto melhor. Então, quando começas a descortinar e tomar maior consciência das tuas ações, ou da forma como te comportas, da forma como falas, começas a perceber, ok, então se calhar é isto que estou a querer mostrar. Por isso é que eu ainda estou no mesmo padrão e a atrair o mesmo tipo de pessoa. E pronto, isso é ir à sombra. Na verdade é só reconhecer uma parte de nós, precisa de ser observada, tomar consciência daquilo e depois, ok, já vou perceber quando se calhar estiver a ser isso, ou quando atrair outra pessoa que for novamente assim, ou tiver aquele padrão que eu não gosto. Então é uma nova forma de tomar consciência das nossas próprias fragilidades, mas é isso também que nos vai tornando sempre mais fortes em quem somos. Acima de tudo é descobrirmos quem somos, com as nossas fragilidades e com os nossos dons. E por falar em dons, às vezes é mesmo o nosso maior medo, pode sempre tornar-se no nosso maior dom. Isto é aquela quote, mas é verdade, quando tu ultrapassas aquele medo, é mesmo aquele bloqueio com que tu se calhar até te propuseste a vir, não, quando for realmente ultrapassado, pode se tornar um grande dom para ti. Vais ganhar tanta experiência só a tentar ultrapassar o medo que depois podes ajudar muito mais gente e pode tornar-se um dom, quem sabe? Olha, como nós, não é? Que estamos aqui, que nos estamos a expor. E medos são vários, não é? E tu estavas aqui a falar, eu estava aqui a pensar, desengane-se a pessoa que pensa que, ok, eu tenho esta fragilidade, vou mergulhar em mim própria, vou fazer este mergulho, agora a coisa está apaziguada, está bem. Desenganem-se. Não. O mundo vai girar, vai aparecer novamente situações, vai aparecer novamente... Olha, eu costumo dar a analogia tipo como se fosse um teste da escola. Tu fizeste uma aprendizagem. Ok. Então e fizeste o teste. Opa, e até tiveste uma notinha mais ou menos. E deste mais matéria à frente na vida. Pronto, tens mais matéria. E de repente veio o teste no final do ano em que te diz assim, ok, então vai lá responder às perguntas que foi do início do ano. Opa, e de repente depara-se outra vez com aquela parte, o nosso lado de sombra, as nossas fragilidades ou o que seja, e dá-nos outra vez aquele bloqueio, dá-nos outra vez os nossos sinais de alerta aqui todos. Mas quanto mais consciência nós tivermos, quanto mais trabalho nós fizermos interno, quanto mais nós formos a nós próprios e nos permitirmos olhar para as nossas fragilidades, reconhecê-las, identificá-las e saber lidar com elas e saber, ok, eu sou isto,
mas também sou isto. Ou seja, eu na minha parte, eu considero-me uma mulher super forte, que enfrenta as coisas todas, mas ao mesmo tempo também tenho este medo tremendo da exposição. E as pessoas dizem-me, como assim? A maior parte das pessoas que me conhecem diz assim, epá, tu és super extrovertida, tu falas com toda a gente, tu tá... certo? Como é que tu tens medo da exposição? Pronto, mas sim, não é? E é aprender a lidar com isso e é fazendo este tipo de lançar às esferas, muitas das vezes, tipo, ok, bora lá, vamos enfrentar. É o touro pelos cornos, não é? Desculpem lá a expressão, mas que nós muitas vezes é também trabalho, é o mergulharmos em nós próprios. Eu, em algumas pacientes minhas, digo-lhes isso, e estão aqui algumas que sabem disso e que têm sido desafiadas assim, ultimamente, assim, muito, e têm sido umas queridas que têm acedido a tudo e têm crescido imensamente. Nós, quando nos permitimos a nos desafiarmos e enfrentarmos os nossos medos, damos uns saltos tão grandes, damos aqueles saltos quânticos, não é? A gente, quando se permite atirar-nos daqueles abismos, aquele salto de fé, tipo, ok, opa, vou mesmo entregar isto e, olha, no nosso caso, não é, que estamos a fazer também um processo de mentoria, que estamos a ser acompanhadas e que nos estamos a permitir, muitas vezes com mais desafio ou menos desafio, a ser levadas e a mostrar as nossas fragilidades, não é? Damos grandes avanços. Não achas isso também, Ana? Sim, é um processo de entrega e de confiança, mas acima de tudo de querermos ser melhores do que já éramos, porque agora consegues olhar para trás e ver quem eras tu há 5 anos atrás e ver o quanto evoluíste, o quanto te transformaste, o quanto percebeste quais as dificuldades que estavas a passar, quais os desafios, quem é que tu eras e o que é que descobriste nesse tempo todo, porque às vezes nem é só por terapia, é por realmente perceberes que aquilo não estava a funcionar na tua vida e perceber o processo de transformação que houve em ti e entenderes isso, ou quereres entender melhor, e é um processo de descoberta de ti mesmo, de ti mesma, e é como as borboletas, que às vezes só querem ser colhidas, estão ali naquele casulinho, mas precisam de atenção para si próprias, para se perceberem e verem quem são realmente. E quando esse processo é feito de forma muito consciente e equilibrada e indo sempre ao nosso centro, depois transformamos em alguém que cada vez supera mais e que depois estará num patamar também para ajudar outros. Por isso é bonito ser essa borboleta, porque passas a ter dons e qualidades que há 5 anos atrás, tipo, nem pensar. Não, e até desconhecias em ti, não é? Dizias, não, eu não sou isso, eu não sou isso. Sim, é muito assim. Olhas, sei lá, para uma atriz ou alguém na televisão, não é? Do género, fogo, que incrível. Ou, há pessoas em que tu és fã porque precisa do trabalho dela. A questão é, tu também podes lá chegar. E quando começas esse trabalho, esse processo, cada vez consegues alcançar mais, cada vez te dás mais nesse caminho de, ok, bora lá, o que é que eu sou capaz agora? Parece que as coisas vão surgindo no nosso caminho. Quanto mais desconstruímos quem somos e quanto mais nos conhecemos a nós próprios, seja através de imensas técnicas, seja por astrologia, seja por Feng Shui, não é? Há imensas técnicas, quanto mais tu te apercebes, olha, esta sou eu, como assim, ainda não sou nada disso, então quase te obriga a desconstruires e a perceberes, ok, eu sou isto, mas como assim, como é que eu vou estar a vibrar aqui nestas características que eu já trago na essência, quem sou eu afinal? Olha, vou fazer aqui assim só à parte, que está aqui a Carla a perguntar, é difícil saber quais são às vezes, e temos consciência, outras vezes não temos, qual a melhor maneira de fazermos esse processo. Eu acho que passa, a primeira coisa, pelo menos a mim, o clique que me deu foi tomar consciência que existiam padrões. Para já, foi eu achar que estava a acontecer muita coisa na vida que não estava em sintonia com a minha própria pessoa. E eu achar que aquilo não fazia bem parte da minha maneira de ser e não entendia bem o porquê. Ou seja, nos primeiros anos da minha vida, deparei-me um bocadinho aquela sensação de
não pertença, tipo, epá, eu sou uma peça que não encaixo bem aqui, mas também não sei onde é que encaixo porque não conheço mais nada. E às vezes o que acontece com esta parte de termos consciência ou não dos processos que temos internos, passa por aí. E então, o processo que eu fiz foi primeiro por esta parte mesmo da medicina chinesa, em que eu tomei consciência que havia a parte mais energética, que nós tínhamos canais energéticos e que eles podiam bloquear emocionalmente por causas que nós tínhamos, não é? Porque às vezes as coisas são muito fortes na nossa vida, criam-nos bloqueio. E nós viramos tipo como se fosse uma tartaruga, que criamos carapaça. É muito mais fácil tratar uma criança, porque a criança ainda não tem aquela carapaça toda, do que um adulto, que o adulto já colocou tanta coisa, já há tantas capas, porque já sofreu tantos embates na vida, não é? Primeiro porque a sociedade nos impõe que sejamos de determinada forma. Depois porque acabamos por querer também encaixar e ser aceitos, não é? E depois por coisas que também nos vão acontecendo na vida que por vezes não são assim tão fáceis de lidar, não é? Uhum. E agora perdi-me aqui um bocadinho, mas levou-me para a medicina chinesa, descobri a questão da parte mais energética e isso levou-me também depois a querer procurar, como tu estavas a falar, um bocadinho mais sobre a astrologia, porque alguém me pôs a fazer uma sessão de astrologia que eu dizia, eu não acredito em nada disso, eu até vim de ciências, tipo, eu não acredito em nada disso. E de repente a pessoa começa-me a dizer exatamente aquilo que eu sou e a dar-me datas concretas de acontecimentos que me tinham marcado muitíssimo e que tinham sido só, o switch tinha sido só feito em mim. Como é que aquela pessoa sabia aquela data exata que me fez também entrar neste mundo de estudar, que eu até há bem pouco tempo atrás eu nem falava dele, por medo também, por medo, porque eu sou a terapeuta de medicina chinesa, eu não sou a vertente da astróloga, da parte da numerologia que também estudei, todas estas outras vertentes que eu fui estudando em paralelo e que nos fazem este mergulho de autodescoberta. Quero com isto dizer o quê, Carla? Quero com isto dizer que muitas das vezes nós temos processos que são cíclicos na nossa vida, que a gente percebe que não estão bem, que estamos tão em cima do acontecimento que nem sequer conseguimos perceber como é que podemos sair deles, e há formas de ajudar, que era o que a Ana estava a dizer, através de mentoria, com estes mergulhos internos, a tentar descobrir padrões, feridas, quem nós somos exatamente, através da astrologia, em que a gente consegue ver uma leitura e dizemos, como assim, não é? Eu sou isso. Eu não sou bem assim. Como através da numerologia que nos dá também dicas de... Há tantas ferramentas, a tua gatinha também vai ajudar, há tantas ferramentas que nós temos e que podemos ir para elas para conseguirmos ter estas respostas e termos formas também de lidar com os medos e ultrapassá-los. Claro que não é da noite para o dia, claro que isso que se constrói. Claro que há pessoas e há pessoas. Há pessoas que isto é muito mais rápido, há pessoas em que as coisas se tornam mais lentas, não é? Mas que é possível, é. Sim. Mas é assim, toda a gente tem o seu processo e qualquer pessoa tem as suas experiências para ser vividas. Haverá algum momento, ou não, em que tenha essa necessidade de entender melhor outros lados, ou porque é que é assim, ou porque é que aquilo está a acontecer, ou então automaticamente vai procurar ajuda. Isso é bom, pedir ajuda, ser vulnerável e estar nesse ponto. Não, eu preciso de ajuda para sair disto, ou para tentar entender melhor as coisas. Por isso, todos estes mundos de terapias, porque há imensa coisa, imensas técnicas, imensas ferramentas, nos vão ajudar a perceber esse caminho e poderá ser algo muito interessante para cada tipo de pessoa. Há os mais céticos, eu também venho de ciências, portanto, pessoa cética era comigo também. Mas depois entranha, não é? Isto também bate um bocadinho no medo que eu por acaso pus aqui, que é o medo da morte. Mas quando tu acabas por entrar neste mundo e perceber outras coisas, o lado invisível, né? Nós não vemos,
claro que temos medo, mas quando passamos a aceitar as coisas de outra forma, ou temos uma nova visão, ou passamos a conhecer outros autores, porque há imensos livros e de outras pessoas que têm muito mais conhecimento e é por eles que nós nos guiamos e aprendemos cada vez mais. Quando passas a aceitar que existem outras coisas que tu conheces, dá-te uma maior tranquilidade, faz-te sentir que não estás sozinha e a saber lidar com as tuas dores de uma forma diferente ou com as ferramentas que mais fizerem sentido para ti, porque isto não é tabulado, cada um tem as suas aprendizagens a fazer e depois consoante todo o seu processo de vida, vai encaixando aquilo e constrói um caminho muito bonito. Então é agarrar em tudo o que tem e fazer frente aos seus próprios medos e superar-se cada vez mais. Olha, estavas aqui a falar de um dos medos, que é o medo da morte, não é? Mas agora estava aqui a tentar fazer um paralelismo, aí eu aqui a que cada vez que nós fazemos estes processos, acabamos também por fazer pequenas mortes, não é? E acabamos por renascer, acabamos por ser pequenas fênixes. Sim. Nós temos assim aqueles processos de morte, integramos aquela nova informação, não é? Porque também temos que ter espaço para nos sentirmos na nossa nova pele, como estavas a falar há bocado da borboleta, não é? Fala comigo. E tu realmente tens esse processo, não é? É mesmo muito, muito ativo em ti. Passamos por esses processos mesmo de mudança de paradigmas, de maneiras de estar. Muitas das vezes as pessoas acabam por nos dizer tipo, tu mudaste muito, tu não. Acabamos por ir para a nossa verdade, acabamos por ser o mais fiel a nós próprios. E quando nós vibramos na nossa verdade, quando nós estamos alinhados connosco próprio, aí é que a magia acontece. Aí é que a pessoa consegue ser realmente feliz. E aí é que a gente consegue fazer estas transformações e consegue levar a palavra a muito mais gente, assim, de coração aberto, como nós estamos aqui a fazer, não é? Sim, é verdade. Todo esse processo acaba por ser de construção e passo a passo. Não é de um dia para o outro que nós nos tornamos uma pessoa sem bloqueios nenhuns e sem medos nenhuns. Parece que tenho um bebê ao colo. Que eu tinha bem. Então, esse processo é mesmo de, às vezes, ir de fundo à dor, mas a cada momento que se desbloqueia isso, passamos a ter uma liberdade. Sim, que nos entregamos e bora lá, eu quero mesmo resolver isto. São coisas que de facto te impedem de avançar. Tu queres aquele caminho, mas tens coisas para trabalhar primeiro. Por isso é que o universo, quero que vocês acreditem, vai continuando a mandar, ainda tens isto a resolver, ainda tens mais isto a resolver. Então é mesmo para nos confrontar connosco mesmo, com quem nós somos, com aquilo que temos para desbloquear cá dentro. E muitas vezes esses medos são visíveis através de nós, de dores que temos, da nossa pele. Eu falo por mim, tenho eczema atópico e há alturas em que inconscientemente a pele grita por algo que eu já estava a sentir antes, mas que ainda não sabia sequer o que é que se estava a passar. Nós somatizamos os nossos medos, os nossos bloqueios. Sim, e cada pessoa vai somatizar algo nela se as emoções não forem trabalhadas. Isso depende de cada pessoa, seja por medos, seja por emoções, seja por bloqueios ou traumas antigos ou coisas de outras realidades, quem sabe, mas cada um tem que trabalhar no seu processo e entender realmente o que é que está a bloquear ali para impedir de ser cada vez mais feliz, porque a verdade é esta, nós vimos para ser felizes e ter um mundo como nós o visionamos, e quanto mais percebemos isso e mais trabalhamos para isso, se calhar mais poderão haver desafios, mas é para nos obrigar a dar o salto. Não, tu mereces melhor. Então bora lá desbloquear isto e trabalhar esse padrão e tirá-lo da frente e seres a melhor pessoa. E às vezes é mesmo ter coragem não só para irmos ao bloqueio, como para fazermos diferentes, para sermos diferentes. E aí sim, renascemos. Isso era uma coisa que tu estavas a dizer e que tens toda a razão. Às vezes aparecem-nos desafios que nos fazem, e isso é mesmo o que acontece.
Os desafios que nos aparecem na vida é para nos tirar da nossa zona de conforto. E é para nos fazer mesmo tomar o passo, para nós agirmos, para nós avançarmos. Muitas vezes a pessoa diz, mas porquê? Porquê? É abraçar, é acreditar que aquilo está a acontecer por um bem maior. Se calhar a pessoa naquele momento não está a perceber o porquê, mas depois mais à frente vai ver que aquilo fez crescer de alguma forma, ou que aquele desafio, se nós levarmos aquilo para nós, ok, como é que isto me está a fazer sentir? Como é que eu posso agir perante isto? Será que o que eu estou a sentir perante esta situação já foi alguma coisa que me fez um paralelo anteriormente na minha vida? E como é que eu reagi aí? O que é que eu fiz aí para alterar? E o que é que eu posso fazer agora para melhorar neste estado de consciência que eu tenho neste momento e para conseguir então avançar? Olha, estava aqui uma pergunta, da Soraya, que nos fazia a pergunta se por acaso o Feng Shui nos consegue ajudar em relação a bloqueios com os relacionamentos. Claro que sim! Olha, isto para quem não sabe, houve pessoas que entraram depois, nós as duas somos alunas e já consultoras também de Feng Shui, já estamos na parte profissional, por isso já somos consultoras também. E claro que sim, há áreas isto nós podemos fazer a visão tanto pelo clássico como pelo intuitivo, mas isto falando de uma maneira muito geral, porque isto era tema para um ou outro. Diz, desculpa. Vou só pôr a minha gatinha lá fora, volta. Está bem, eu vou falando então. Que isto era tudo um outro tema, não é? Vou falar do Feng Shui, mas sim, a nossa casa é como se fosse dividida em vários setores. Tal e qual como é na astrologia, o nosso mapa astrológico é como se fosse uma pizza que é dividida em várias fatias, mas pronto. Nossa casa pode ser dividida em vários setores e há um setor que é o setor dos relacionamentos, que é o setor que também diz respeito à mulher, que diz respeito à mãe, ao nosso feminino, como nós vivemos o feminino. Não é só a mulher, porque o homem também tem a sua parte mais feminina. Também nós, mulheres, temos a nossa parte mais masculina, não é? Cada vez que nós temos aquela coisa de ter pulso, a nossa ação perante a vida, estamos aqui a acionar a nossa parte mais yang, mais masculina. Então, essa área da casa vai-nos falar um bocadinho, ou seja, o estado como ela está, a forma como a trabalhamos, pode realmente ajudar na parte dos relacionamentos, sim, Soraya. Sim, na verdade, em Feng Shui, o que se diz, e é verdade, o que nós transmitimos nós ressoamos com a casa que escolhemos e a casa acaba por espelhar exatamente todas as áreas da nossa vida. Então a casa é um livro aberto de quem somos, como está tudo na nossa vida. E ao percebermos isso e entendermos melhor o que é que aquela área representa, ou de que forma está, ou qual é o bloqueio, o que é que precisa de ser observado ali, porque às vezes não é só, olha, vais mudar isto e é tipo farinha de condão e vai tudo melhorar. Não, é preciso tomar consciência do que é que está a acontecer, para também podermos trabalhar isso e percebermos o que é que precisamos de mudar também. E isso sim vai trabalhar as coisas em nós e na vida, de outra forma mais mágica, digamos assim. Já viste que isto é sempre uma linha? Nós trabalhamos a casa, temos que integrar, nós mergulhamos em nós próprios, temos que integrar, nós acabamos por fazer um trabalho qualquer, seja em Ki das 9 estrelas, quem não sabe, isto também é uma outra área, em astrologia, em numerologia, quer qualquer coisa que se faça, a pessoa toma consciência, aquela nova consciência, tem que integrar e depois a partir daí trabalha-se. E tudo é possível trabalhar. É preciso a pessoa predispor-se e abrir-se também a esse trabalho e ter essa consciência de que quer melhorar e quer sarar aquelas áreas da sua vida, não é? E que... Porque
por vezes as pessoas até querem uma coisa, mas sem trabalhar a outra. E às vezes é preciso fazer um trabalho primeiro para depois... Olha, uma das coisas que uma vez eu ouvi foi alguém dizer-me: tenho medo de não encontrar a metade da laranja, a pessoa que me completa. E de eu ficar sozinha para a vida toda. Nós nunca estamos sozinhos, não tenham medo, nós estamos tão bem acompanhados, estamos acompanhados por nós próprios. Só que muitas das vezes as pessoas não mergulham nelas próprias. Não se olham elas primeiro, não se nutrem elas primeiro, não se dão colinho a elas primeiro, porque depois disso tudo está trabalhado, vos garanto que a pessoa ideal para a vossa vida, que vos vai acompanhar nesse crescimento, nesse vosso processo, vai aparecer. Certo? Eu disse que queremos laranjeiras inteiras, como tudo, temos direito. Um laranjal, isto vai já um laranjal inteiro. Sim, mas até reconhecermos quem somos porque quando passamos a estar bem connosco, automaticamente isso também vai desbloquear outras coisas diárias na nossa vida. Por isso, assim, venha a laranja, venha tudo, mas que quando vierem consigamos perceber o que é bom para nós e o que é que não é, porque é preciso essa postura de, não, eu já sei quem sou, eu já sei o que quero e já sei também o que não quero. Por isso é sempre um desafio e quase que uma prova de sabermos escolher a favor de nós, da nossa energia, de quem somos agora, da nossa expressão, da nossa identidade, que é algo que tu buscas a vida inteira, quem és tu, e que haverá esse momento em que, se realmente te permitires descobrir quem és de facto, e aí é que olhas para trás e vês, olha quem eu era, como me comportava, o relacionamento que tinha, aí é completamente diferente. Passas a aceitar a tua realidade de forma diferente e a querer melhorar cada vez mais. E o Feng Shui, sim. E quando tu aceitas a tua própria realidade, acabas por aceitar a realidade dos outros. Também. Porque cada um é o ideal naquilo que é. Sim, as pessoas são ideais naquilo que são. E são atores que nos aparecem para nós trabalharmos os nossos processos também. Somos os espelhos, não é? Como estávamos a falar há bocado. Isso é maravilhoso, porque passas a um processo em que perdoas automaticamente o que quer que tenha acontecido, porque aceitas o que é que aquela pessoa te veio ensinar. E claro que isso também se trabalha, esse processo de dor e de sofrimento, porque nós mulheres tomamos as coisas com muito mais sensibilidade, ou não, os homens também, pronto, cada um trabalha as suas questões à sua maneira, mas há que ver realmente o que é que nós tínhamos que viver naquele momento para dar o salto, qual foi a aprendizagem ali, pedir isso e ok, bora lá, já entendi. Vamos virar a página. E a dizer que o Feng Shui, para além de mudar as coisas, a tua percepção, ajuda-te a ver as coisas de forma diferente, não é? Às vezes é preciso ir alguém de fora e olha ali o problema que tu não estás a ver, porque nós na nossa casa não vemos nada, não é? Estamos muito em cima do assunto, não é? Principalmente quando temos mapas sobrepostos, mas isso também era tema para mais conversa. Não foi outra coisa. Sim, e que pena. Sim, mas isso, quando tu realmente abordas um tema e começas a ter layers e layers de conhecimento, consegues compreender exatamente o que é que se passa na tua vida e de que forma é que podes melhorar. E isso é algo, é um processo, pode ser longo, pode ser, depende do trabalho da pessoa e do quão corajosa está em ir ao seu processo e trabalhar isso e ok, já percebi, bora lá trabalhar isto. Mas o Feng Shui vem ajudar a colocar as coisas de forma diferente para nós próprios conseguirmos ver onde está o bloqueio, ou transformar isso de forma mágica, com a varinha de condão, e desbloquear aquilo, para também transformarmos o nosso pensamento ou o nosso chip de determinada forma. Por isso é um trabalho. É uma outra forma de ganharmos consciência perante a nossa vida. Sim, é quase que obrigar a ter uma mente diferente daquilo que vemos, para também criarmos um chip interno diferente para nos adaptarmos a essa nova realidade que nós não conseguimos chegar lá. E vos garanto que funciona mesmo. Sim. Só a simples mudança de um sofá, o que faz?
Ela está-se a rir porque eu tive aqui a dança de um sofá aqui na minha casa que numa determinada aula, isto sem querer fugir muito aqui à parte dos medos, só vou fazer este à parte e depois já respondo aqui à questão da Ana, que a Ana fez-nos aqui uma pergunta. Eu tinha um sofá que estava de costas para a porta da entrada da sala e que numa determinada aula em Feng Shui Intuitivo, com a nossa querida Solange, nossa querida professorinha Solange, ela estava-nos a dizer, possivelmente as pessoas que têm os sofás virados de costas para a porta de entrada são pessoas que não são tão abertas à parte social. E eu até sou uma pessoa que até recebo pessoas em casa, fiquei ali a ponderar um bocadinho a coisa, mas como eu gosto sempre de experimentar as coisas, não é? Primeiro estranho e depois digo assim, vou testar para ver se isso resulta mesmo. Resolvi dar aqui uma reviravolta na minha casa e virei o sofá mesmo de frente para a porta. Olha, não queiram saber. Assim que eu virei o sofá para a porta, a minha casa virou um albergue. Eu estava quase a contar meter na minha sala uns beliches, porque a casa era um entra e sai de gente e queria pessoas a ficar a dormir na minha casa. O meu filho, inclusive, passou pelo aniversário dele e eu tive 8 miúdos cá em casa durante 5 dias. Foi a prenda que ele pediu. Por isso, vejam a força que isto tem. Agora, imaginem o que é aplicar isto na vossa vida, nos vossos medos, nas vossas relações, nas coisas que vocês têm que resolver. Sim. Agora, pegando aqui na pergunta que a Ana Ferrão estava a fazer, quais as várias origens dos medos? E são tantas, Ana, não é? É que... Acima de tudo, é perceber, para já, a pessoa quer determinado objetivo. O que é que impede de chegar lá? Aí tem logo o medo. Qual é o medo que prende a chegar lá? É a exposição? É ser criticado pelos outros? É medo de fracassar? Também é muito válido, porque não é? Depois perde autoridade, perde estatuto naquilo que sabe e naquilo que faz melhor. Então, há sempre um medo inerente para alcançar o que quer. Agora, é importante perceber se esse medo já vem de lá atrás, porque uma fobia, por exemplo... Ana Antunes está-me aqui a deitar lenha na fogueira, por isso é que eu me comecei a rir, mas pronto. Aniversário de 3 dias é quase dos ciganos, não é? Festa. Não, foi mais ou menos a parte do albergue que também teve este aniversário de 3 dias, foi por causa disso. Para fazer o enquadramento às outras pessoas. Queres fazer mais amigos? Contrata um consultor. Exatamente. Queres trazer mais gente para a tua casa? Contrata um consultor de Feng Shui. Quase isto. Mas a questão dos medos é que às vezes é necessário entender se o medo foi originado nesta vida, que é mesmo falar assim, onde é que foi originado? Foi na infância, foi por algo que tem inconsciente e que nós nem nos lembramos, ou já vem lá atrás, porque, por exemplo, uma fobia de avião, por exemplo, eu duvido muito que a pessoa tenha criado esse medo nesta vida, não é? Então, ou não, pode haver outra questão relacionada, mas é um medo de perder o controle. Acima de tudo é o medo de perder o controle, não é? Deixa de ter os pés no chão, deixa de poder controlar aquilo que está aqui a fazer. Então, às vezes é preciso entender o medo de outra forma, perceber se a origem está aqui, se pode ser trabalhado nesta vida, ou conscientemente percebermos, irmos lá à causa e trabalhar isso, ou se eventualmente nos leva até para outras questões, de outras vidas, ou quem quer que acredite nisso, mas há coisas muito, muito profundas e que não entendemos e que nunca vamos compreender como é que podemos avançar nesse medo e deixar de ter medo, por isso é que muito no coach se fala muito, vais ter medo sempre até te propores a fazer algo diferente para combater isso. Isso resulta sim, só que por vezes é necessário entendê-lo de outra forma e desbloquear mesmo na origem e entender qual é a origem. Olha, a Ana também nos está aqui a dizer, para mim, ter a consciência do momento presente é fundamental para controlar os meus medos e ansiedades, concordam? Consciência do momento presente. Que é fundamental. É assim, a Ana já está a fazer um processo aqui também de mergulhar nos seus próprios medos e não sei o quê, sim. Dessa forma, sim, Ana.
o facto de teres consciência do momento presente, de quem tu és neste momento, quem tu já foste, o que tu já conseguiste ultrapassar, sim, isso é fundamental, porque acaba por te trazer a confiança necessária para avançares e para continuares a fazer esses processos, esses mergulhos que tu tens feito e que tens estado a fazer um caminho lindo. Eu já te disse que tu és o meu orgulho. Queres acrescentar aqui mais alguma coisa para a Ana? Para já, em relação a essa tua paciente, parabéns, porque é preciso mesmo muita coragem e perder o medo de pedir ajuda e de... Diz? É uma mulher forte. Somos todas fortes e somos todos fortes. Uma guerreira. Mas sermos realmente vulneráveis ao ponto, não, eu preciso de ajuda neste processo, e mesmo quem é terapeuta precisa de ajuda nos processos para compreender melhor o que se passa em si e não consegue ver, não é? Porque nós ajudamos os outros, não é por acaso que ressoam connosco e que têm algum problema em que se calhar nós até já superamos e conseguimos ajudar o outro nesse processo, mas permitirmos ser vulneráveis e, para lá, preciso de ajuda, sem medos, e quando fazemos esse trabalho, é de uma liberdade interna e sabermos que somos amparados e que o outro nos está a ajudar nesse caminho. Então, quando compreendemos o medo de outra forma, quando somos confrontados com isso no nosso dia-a-dia, também vamos ter consciência, olha, lá está esta situação novamente a aparecer. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter medo? Não. E aí sim podemos desafiar-nos e superar-nos nesses próprios medos e ansiedades e perceber qual é o gatilho. Porque isto me gerou ansiedade. Então é encontrar o que é que está por trás dessa ansiedade, desse medo, dessa desconfiança, dessa irritação e começar de forma consciente a perceber quais são os gatilhos para da próxima vez que isso acontecer, nós agirmos de forma diferente. Isto muitas vezes, os medos também estão sediados em coisas que vivemos na nossa infância. E nós temos a nossa criança interior, que ainda hoje vive em nós, mas que está tão lá escondidinha em nós próprios, tão fechadinha, que continua a vibrar nesses medos. E estas importâncias de nós conseguirmos procurar alguém que nos leve a revisitar essa criança e a perguntar-lhe o que é que ela necessita, que ao fim e ao cabo é o que nós necessitamos também como adultos, mas que naquelas alturas foge para o padrão da criança que sofreu aquilo pela primeira vez, ajuda nesses processos, não é? Sim, criança interior é uma técnica e é uma ferramenta espetacular e às vezes quem não percebe nada disso e vai lá mergulho e vai à criança interior, depara-se consigo mesmo, mas de uma forma muito pequenina, qual a origem, o que é que se passava lá? E é como voltar ao nosso centro, a quem nós éramos e sentir aquela insegurança, aquele medo. É um trabalho interno muito, muito potente. Quando nos permitimos a ir lá e visitar e fazer o trabalho de dar calinho a nós mesmos. Mesmo. Dar aquilo que a criança está a precisar daquele momento, não é? Ir lá e perguntar-lhe o que é que tu estás a precisar, se é colo, se é às vezes mais liberdade, porque às vezes também é isso. Eu às vezes quando visito a minha criança interior, o que ela está é soberbada, porque só lhe querem incutir coisas, só lhe querem dar responsabilidade, e o que a criança só quer é fazer é brincar, quer brincar um bocadinho, quer ter um bocadinho de ar para respirar. Então quando nós nos permitimos fazer isso nesses processos, nós saímos lá com muito mais espaço dentro de nós e a nossa cabeça consegue se arrumar de tal forma que tudo aquilo que parecia que estava ali a pairar e que estava o caos, não é? Se consegue, nós as duas a rir-nos, não é? Se consegue arrumar e organizar de forma a que a gente consiga então ser mais produtivos, não é? Está aqui a Ana Antunes a perguntar o que são gatilhos e como funcionam. Bem, gatilhos são vários para várias pessoas, não é? Isto também era uma conversa que daria outro tema assim para... Sim, mas é acima de tudo entender o que é que está a provocar aquela situação. Porque é que tem-se irritado no teu dia-a-dia.
Então é perceber que foi a conversa, foi algo que a pessoa te disse, foi algo ou que te criticou, ou que disse que tu não concordas. Qual é o processo por trás? O que é que faz tu ficares irritada ou andares no trânsito sempre a buzinar? Então qual é o gatilho? O que é que te leva a isso todos os dias, diariamente? É porque te sentes contente com a tua vida, como funciona, com o trabalho? Qual é o gatilho? O que é que ainda está aí a provocar uma dor profunda que vai somatizando em doenças e só muito mais tarde é que aparecem? Quais são os gatilhos para tu sentires aquele tipo de emoção? Olha, é assim, não queremos estar aqui a querer, porque temos aqui pessoas que ainda estão a entrar, estou a achar o máximo. Nós tínhamos dito que a conversa ia durar até às 10h15. Se vocês virem que vos está a interessar, vão dizendo que nós continuamos. Eu tinha feito a proposta de falarmos aqui ainda um bocadinho sobre a raiz dos medos, um bocadinho à luz da parte dos chakras e de falar aqui também na abordagem com a metafísica chinesa. Não sei se vocês querem ouvir um bocadinho também sobre isso ou não. Vão dizendo aí coisas, vão-nos dizendo. Bem, temos aqui coraçõezinhos, por isso vamos continuando. Se não te importares, Ana, vê lá. Não, fala. Pronto, então eu ia fazer aqui assim um paralelismo. Nós, qualquer uma de nós temos programas que fazemos também estes processos com as pessoas, ajudamos nestes processos. E uma das coisas que nós trabalhamos muito é a nível de chakras, que são centros energéticos que nós temos. E onde está sediado o medo é exatamente o primeiro chakra, não é? O chakra da raiz. E o que eu tenho notado muito como terapeuta, e se calhar tu também, Ana, é que eu noto que a maior parte das pessoas anda muito desenraizada, não é? Anda muito no mental e muito pouco com os pés assentes na terra. As pessoas andam muito desconectadas delas próprias. E se nós não temos o nosso chakra da raiz bem trabalhado, e isso consegue-se, há formas também de fazer isso, é meio caminho andado não só para gerar medos, mas também para gerar patologias, muitas vezes que leva a nível físico, porque isto quando começa a haver um bloqueio muito grande energético, mais tarde ou mais cedo a gente vai somatizá-lo em qualquer coisa. Pode ser um desequilíbrio químico no nosso corpo, pode ser um desequilíbrio físico, uma coisa qualquer emocional, pode dar origem a vários tipos de... Porque nós somos um ser uno, não é? Temos estas características todas. Alopaticamente é que temos tendência a ver a doença só com aquela doença e não o indivíduo que está a manifestar aquela doença. Pronto, e temos esse chakra da raiz que é onde está sediado o medo, não é? Que muitas vezes nós trabalhamos com meditação, de enraizamento, o caminhar podemos dar aqui uns conselhos, não é? O caminhar descalço na terra. Sim. É bom, sentir os pés. Sim, este ano, não é? Face a tudo que estamos a viver, as pessoas também deixaram de estar muito enraizadas. Eu falo por mim também, é verdade. Mas estando muito tempo em casa ou sem o contato com o dia-a-dia e com o chão, e por isso é que muitos defendem, vai à natureza, vai fazer esse contacto, porque é mesmo uma forma de enraizarmos e de sentirmos esse chakra mais desenvolvido. Pronto, há várias formas de o trabalhar, claro, mas é aí que reside todo este trabalho dos medos, está muito à base do primeiro chakra, não é? Deste enraizamento. Eu a nível de pacientes, quando noto que há muito esta coisa do desenraizamento, e que a pessoa está muito na questão mental, a questão mental tem muito a ver com a natureza da Terra, a nível de 5 elementos da medicina chinesa, isto também dava para outro tipo de conversas. E então, uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas é mesmo isso, é o caminhar descalço, é
não só na própria casa, o andar descalço em casa, como se tiver oportunidade, há pessoas que têm em casa com um bocadinho de jardim, caminhar um bocadinho na relva, pessoas que vivem perto da praia, então permitirem-se não só estarem nos paredões, mas descerem um bocadinho a areia e sentirem o contacto com a areia para ter essa parte do enraizamento. Outra coisa que faz também sair do processo mental, que também os medos também vivem muito aí, não é? No nosso medo, não é? Gera aquela ansiedade, e a ansiedade é nós estarmos a projetar uma coisa que ainda não aconteceu, não é? O que advém do medo acaba por ser isso também, não é? A gente estar sempre naquela projeção de uma coisa que ainda não está e a pessoa está a pensar naquilo e gera aquela ansiedade e pronto, é um ciclo vicioso. É a pessoa também trabalhar com barro ou poder fazer jardinagem, mudar as plantas que tem em casa de vaso. Tudo isso acaba por trabalhar também a nossa terra. E a nossa terra tem a ver com esta questão de emoção, que é a preocupação, o remoer em problemas. Outro elemento que eu também queria falar, que tem a ver com os medos, é a água. A água tem a ver com o medo. E lá é onde reside todo o nosso sistema reprodutor, onde estão os nossos rins, onde está a bexiga. E muitas das vezes o que me acontece em clínica, quando eu tenho situações de pacientes que têm muitos medos, que sofrem de muitas fobias e não sei o quê, o que acontece é que essas pessoas, mais nas mulheres, acabam por desenvolver patologias urinárias ou problemas a nível menstrual. Ou, olha, como eu falava com a Ana Isabel no outro vídeo que tivemos, na questão das infertilidades, também passa um bocadinho por aí e gera medo, porque depois não conseguem engravidar novamente. Pronto. Medo atrai medo, não é? Vejo. Há aqui uma coisa, vê lá se queres dizer alguma coisa, porque senão eu agora também estou aqui metida cá cedo. Vou falando. Vou partilhar aqui também convosco aqui uma situação. Eu, na altura que engravidei, eu passei por um processo um bocadinho complicado. Tentei montar a minha clínica e a coisa não correu bem. Por volta dos 5 meses eu acabei por perder tudo, mas quando digo perder tudo, foi perder tudo, porque eu sou empreendedora, jogo as minhas fichas todas e na altura todo o dinheiro que eu tinha disponível eu investi na possibilidade de construir a minha primeira clínica. Estava grávida, como estava a dizer, de 5 meses. Acabou por a coisa não correr bem e aquilo gerou-me um medo atroz. Eu passei um dia inteiro a chorar, tipo, aquilo. Só que eu tenho esta garra, tanto eu comecei o vídeo por dizer que tenho as duas vertentes, não é? Eu sou um tanque de guerra, mas ao mesmo tempo tenho este medo da exposição. Chorei o dia todo, no outro dia arregacei mangas, andei a palmilhar terra e todos os sítios que eu tinha ali na zona envolvente à clínica que eu perdi, eu bati à porta e aos 5 meses de gravidez eu recomecei do zero. Mas eu perdi a minha casa, eu vivia numa casa lindíssima, perdi a minha casa. Aquilo foi uma morte para mim. Conclusão, o meu filho nasceu, lindo, maravilhoso, mas aos 3 meses, ele que era uma criança super calma, super sossegada, começou a ficar assim meio irritadiço. E eu disse assim, bem, vou vendo, não é? Mãe terapeuta tem sempre aquela coisa também, vou vendo o que é que se passa com ele, se gerar febre, bem, vou tentar ver o que é que se passa. Conclusão, o Tomás estava com um problema renal grave, com uma infecção urinária grau 5, que é o grau mais alto, e para quem não sabe o que é que isto é, nós temos a bexiga, temos os ureteres, que são os canaizinhos que, quando se filtra dos rins, os canaizinhos levam o que é filtrado para a bexiga e depois é despejado pela urina e é eliminado pelo corpo. Ou seja, todas aquelas toxinas que estavam no rim
que estavam no rim, estavam a ser drenadas para a bexiga, estavam a subir para o rim e a intoxicá-lo. E o Tomás estava com uma infecção urinária gigante. Os médicos na altura deram-me profilaxia, deram-me antibiótico e disseram para ele tomar antibiótico até fazer 6 meses, todos os dias sem parar, dos 3 aos 6 meses. E assim, como eu vos expliquei há bocado, o medo tem a ver com o rim. E aquele medo que eu tive naquela altura, devia de ser na altura que devia de estar também a formar os rins na parte da gestação, não é? Estavam a maturar nessa altura e ele acabou por vir também com essa patologia. Pronto. Está tudo bem, ele foi tratado também com a medicina chinesa, eu fui fazendo fitoterapia todos os dias, fiz-lhe acupuntura laser também todos os dias. Ele aos 6 meses, quando foi fazer novamente exames, tinha grau 3 num e tinha grau 1 no outro. Continuei a fazer o tratamento, quando chegou a 1 ano de idade tinha grau 1 num e tinha desaparecido no outro. Conclusão, o Tomás agora está com 12 anos e está ótimo, mas há certos alertas que dão um rim, ou seja, que dão a energia da água e que dão estes medos, que é quando a pessoa normalmente não tem medo e de repente aparece um medo parvo, que isso às vezes também acontece, não é? Há aqueles medos que nós já sabemos que são nossos e que convivem connosco, mas às vezes nunca vos aconteceu de nunca terem medo do escuro e de repente andarem a passear pela casa e dizer assim, pá, não sei porque eu estou com medo do escuro. Isso já é um alerta fisiológico, energético do vosso sistema da água, rim, medos, a manifestar-se. E então aí quer dizer que vocês não estão a dar atenção ou que estão a esgotar aquela energia de alguma forma e que há também de querer trabalhar, não só fisicamente, como energeticamente, como emocionalmente. Por isso é procurarem ajuda, é procurarem, se não conseguirem libertar-se dos vossos medos, daquilo que vos retrai, que não vos permite avançar, que não vos permite tornar essas borboletas lindas que vocês são, é procurarem mesmo realmente ajuda, como nós também fizermos, e que nos possibilitou estar aqui hoje também convosco à conversa e a estar-nos a expor desta forma, não é? Nós que temos este desafio em nós e que estamos aqui há tanto tempo a falar e a receber tanto mimo da vossa parte e é um orgulho. Tenho um orgulho em ti, Aninhas, por teres aceito este desafio. Não posso estudar carneiro. Também não estava aqui. Obrigada. Ou vai. Como alguém dizia ali atrás, é ao pontapé e vais, não é? Quem é que disse isso? Depois estava alguém a dizer, estava. Eu, entretanto, pronto, o meu telefone, entretanto, morreu, já não estou a conseguir perceber quem é que me está a dizer. Quem é que me está a dizer as coisas por Facebook? Peço desculpa, mas pronto, não sei, Sim. Ana. Muito interessante tudo o que estás a dizer. Eu nessa parte desconheço um bocadinho, mas faz todo o sentido. Faz todo o sentido. E até no Feng Shui trabalhamos muito com essa questão da água e os medos e que anda aí. Connosco de muitas formas diferentes, até conseguimos perceber o que é que se passa, às vezes demora um bocadinho. E às vezes é com cada mergulho no Feng Shui que a gente faz. Sim, mas às vezes a casa já está a expressar o que é que se passa para nos alertar quando é que temos que olhar, o que é preciso observar para trabalhar ali. Pronto, é sempre alguma questão interna que se passa connosco e a casa já está a expressar de alguma forma. Sim. Ir lá resolver, pronto, às vezes leva o seu tempo, como é óbvio, é normal, mas isso é sempre um processo, mas acima de tudo estarmos disponíveis e conscientes para entender e para encontrar essa linguagem, de que forma é que o meu corpo, de que forma é que a casa, de que forma é que as relações que eu tenho estão a vibrar comigo. A minha própria vida, não é? Nos está a mostrar isso. Sim, tudo à nossa volta é energia, então é preciso compreender as nuances de tudo o que temos, porque se nós estamos a viver isso é porque de alguma forma estamos a atrair isso para nós, então porquê? E isso é trabalhado desde o interior.
e pronto, trabalhando isso e tomando consciência de que de facto estamos a atrair para nós, também conseguimos compreendê-lo de outra forma e fazer diferente e atrair diferente e construir diferente e sermos diferentes e tudo, com todas as experiências e aprendizagens com que viemos a atrair no nosso caminho e que nos tornam cada vez mais fortes e cheios de potencialidades diferentes. Pronto, olha, Aninhas, estamos agora, são 10h50, eu acho que a gente já passou bastante aqui do tempo que nos estamos proposto. Eu vou deixar aqui o convite para dia quê? Diz-me tu, se faz favor. Dia 20. Dia 20, a Ana Gaspar vai estar à conversa com a Ana Antunes para falarem de karmas, não é? Ok. Que também vai ser uma conversa super interessante para que vocês também saibam o que é que vocês têm que trabalhar, o que é que vocês trouxeram de lá de trás, de heranças. É sempre um tema que também dá aqui pano para mangas. Nós também já vemos aqui um bocadinho a cortina. Olha, até o meu telefone se estou. E era como eu vos estava a dizer também, estas conversas vão ter aqui assim um cariz um bocadinho regular. Foi uma proposta que nós nos fizemos também para trazermos a mais gente a nossa verdade, a nossa forma de estar. E pronto, fica aqui o convite para vocês nos acompanharem. Nós futuramente também vamos lançar um outro programa, em género de programa, que vai ser Ama Talks, em que vamos abordar alguns temas também que sejam propostos por vocês. A Soraya há bocado estava aqui a dizer para trazermos o tema do Feng Shui. Nós já temos aqui assim um alinhamento para as próximas conversas, mas sim, possivelmente o Feng Shui irá ser um deles que nós podemos aqui falar um bocadinho, não é? Por isso, olha, não percam, fiquem connosco, fiquem atentos às nossas iniciativas e espero que tenham tirado alguma coisa daqui, que tenham gostado. Porque foi com muito carinho que nós fizemos isso, não é? Sim, foi. Obrigada por me acolheres também por este desafio. E os teus pacientes e pessoas conhecidas são espetaculares, muito fofinhos, os queridos. São todos. E é interessante esta nova energia em que as pessoas tentam compreender-se elas mesmas e tentar fazer o melhor por si e entender o que é de errado. No fundo é perceber de que forma podemos melhorar tudo no nosso caminho. E quando nos dispomos a isso e fazemos trabalho interno, ou porque técnicas forem, fica tudo mais fácil e de forma mais consciente, a caminho da nossa felicidade interna. Obrigada, Marta. Eu acho que é isto. Nós despedimos agora aqui. Até dia... Recorda-me, desculpa. Dia 20. Até dia 20 com as Anas. De certeza que vocês também vão gostar muito. Eu também vou estar presente. Também quero ouvir a conversa delas. Por isso, despeço-me com um grande beijinho e um até já. Até já. Até já.